Boa tarde, meus amores, como é que vocês estão? Estou com saudade de vocês. Então, a nossa aula de história de hoje vai falar um pouquinho, vai iniciar uma unidade 2, certo? Que se chama Brasil Colonial. A gente vai estudar hoje sobre as capitanias hereditárias. Mas exatamente o que seria isso? Portugal resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias, ou seja, em diversas terras, porque o Brasil ele tinha uma extensa área territorial. Então, o rei de Portugal ele resolveu fazer isso, dividir em partes, e essas partes eram chamadas de capitanias hereditárias. Essas capitanias elas eram dirigidas por pessoas de confiança da corte portuguesa, ou seja, o rei designava alguém da confiança dele para poder cuidar daquelas terras. Essas pessoas eram chamadas de donatários. Os donatários, eles podiam plantar, eles podiam fazer vilarejos e poderiam também escravizar os índios daquela região. Só que isso acabou não dando muito certo, justamente porque havia muita guerra, principalmente entre os indígenas. E aí apenas somente a capitania de Pernambuco e de São Vicente prosperaram, porque justamente por causa disso, porque havia muita guerra, havia muita briga entre os portugueses, os donos da terra, que eram os donatários, e os índios também, que eram escravizados naquela época. Então, por causa disso, só esses dois, São Vicente e Pernambuco, que prosperaram. E foi aí que tudo começou. Depois que acabou essa questão das capitanias hereditárias, porque não deu certo, começou o governo geral. Aí eles perceberam que, como não deu certo a capitania hereditária, eles fizeram diferente. Eles colocaram uma pessoa que era responsável por fiscalizar todas essas áreas. Então, eles fiscalizavam e eles cuidavam dessas terras, certo? Bom, como eles perceberam que esse governo não deu certo, que essa questão da capitania não deu certo, eles começaram a fazer o governo geral. Que o governo geral era justamente uma pessoa que era responsável por fiscalizar, certo? E passar para a corte portuguesa tudo o que estava acontecendo naqueles lugares. O primeiro dos governadores gerais foi Tomé de Souza. Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele chegou no Brasil em 1549, fundou a cidade de Salvador em 1549. No mesmo ano que ele chegou aqui, ele fundou a cidade de Salvador, que também foi a primeira capital do Brasil e a sede do governo geral. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, depois que esse sistema de capitanias hereditárias não deu certo e começou o sistema de governo geral, Tomé de Souza foi o primeiro governador, digamos assim, que tomou conta disso. E aí, Salvador começou a ser a sede do Brasil, certo? Perdão, a sede do governo geral e a capital do Brasil. Ele incentivou a pecuária e o desenvolvimento da lavoura de cana-de-açúcar. E ele também organizou expedições para irem ao interior em busca de metais preciosos. Então aqui começou a exploração para metais preciosos. Depois que Tomé de Souza saiu do governo, entrou Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele governou entre 1553 e 1558. Ele enfrentou os franceses que invadiram o Rio de Janeiro em 1555 e fundaram a colônia francesa Antártica. Depois que Tomé de Souza saiu, entrou Duarte da Costa. E depois que Duarte da Costa saiu, veio Mendes Sá. Mendes Sá governou entre 1558 e 1572. Ele praticou políticas violentas contra os indígenas, o que resultou na morte de milhares deles. E ele intensificou o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Então, a gente vê que o que Mendes Sá fez para nós não é uma coisa boa, né?
que ele praticou muita violência contra os indígenas e ele também começou, né, a intensificar o tráfico de africanos para ser escravizados no Brasil. Depois que Mendes Sá morreu, o rei de Portugal ele resolveu dividir o Brasil em apenas duas partes, a fim de melhorar a administração, aumentar a arrecadação de impostos e fortalecer a ocupação do Rio de Janeiro e São Vicente, que tinha sido as duas capitanias que teve mais sucesso. E aí foi destinado o governo do Norte, que foi criada a sede em Salvador, e o governo do Sul, que a sede virou no Rio de Janeiro. Entretanto, 6 anos depois, o Brasil voltou a ter um único governo geral, que foi na sede de Salvador. Então, recapitulando, o Brasil ele era muito extenso, então Portugal resolveu dividir em capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram terras onde pessoas da confiança do rei eram colocadas lá para cuidar dessas terras. Elas tinham autonomia, elas só não podiam vender essas terras eram passadas de pai para filho. E também essas pessoas eram chamadas de donatários. Só que isso acabou não dando certo, justamente por quê? Porque havia briga entre os donatários e também os indígenas que eram escravizados naquela época. Então só teve 2 capitanias que tiveram sucesso, Pernambuco e São Vicente. Depois disso, que ele viu que não deu certo as capitanias, ele começou o governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, o segundo, Duarte da Costa e, por último, Mendes Sá. Depois que Mendes Sá morreu, ele resolveu dividir em 2 partes, o governo do Norte, com a sede em Salvador, e o governo do Sul, com a sede no Rio de Janeiro. Mas depois disso, depois de 6 anos, voltou a ser uma única sede lá em Salvador, certo? A atividade de vocês está da página 360 até a página 363, certo? Bons estudos e até mais!